Muito boa noite a todos, companheiros presentes na sala, as minhas saudações e muita paz para todos. Trago-vos uma mensagem de Páscoa que se aproxima no próximo fim de semana, mas uma Páscoa cristã, talvez um bocadinho diferente daquela que estamos nos últimos anos habituados a fazer. Às compras, às férias, aos grandes almoços e jantares, trago-vos um bocadinho a mensagem da Páscoa de Jesus. E a mensagem de Jesus é exatamente sobre o perdão, sobre a dinâmica do perdão. Aquilo que ele fez na cruz, crucificado, depois de tudo aquilo que nós, homens, lhe fizemos, ele mesmo assim perdoou-nos e pediu ao nosso Pai perdão por não sabermos o que estávamos a fazer. É com essa sensibilização que eu intento, durante esta noite, desenvolver o meu modesto trabalho para vocês. Chamo-lhe a dinâmica do perdão, porque na realidade é uma coisa que nós temos muita dificuldade em fazer, é perdoar. Muita dificuldade. Então, do latim perdonare, ele significa a remissão de uma falta ou de uma ofensa, de uma desculpa, um indulto. É uma fórmula que às vezes é usada na educação, em pessoas educadas, quando se perturba alguém e dizemos, peço perdão. Muitas vezes dizemos, peço desculpa. O perdão é, na realidade, uma forma de limparmos a nossa alma. E dizermos, Fernando Pessoa, que ser feliz é encontrar força no perdão, esperanças nas batalhas, segurança no palco do medo, e amor nos desencontros. É agradecer a Deus a cada minuto pelo milagre da vida. Quando retardamos o nosso perdão, quando temos dificuldade em perdoar e andamos muito tempo para perdoar e às vezes não conseguimos perdoar, essa dilatação, essa dilação do perdão tem efeitos muito prejudiciais, em primeiro lugar, no nosso espírito e, em segundo lugar, no nosso corpo físico, como consequência dessas vibrações negativas que o espírito nos transmite. A ausência de perdão afeta o ser na sua totalidade, na sua mais pequenina célula. Ao mesmo tempo, comprova-se que o perdão se associa à cura. Quando perdoamos, até a nossa alma melhora. Deus trabalha de dentro para fora a saúde do nosso ser integral. Perdoar quer dizer doar ao outro a possibilidade de que ele possa amar, possa doar-se. Não é apenas quem perdoa que se doa através do outro. Perdoar implica abrir possibilidades de amor para quem foi perdoado, através da doação oferecida por quem foi agravado. Perdoar é a única forma de facilitar ao outro a própria salvação. Diz-nos Artur da Távola. E ele continua, doar é mais do que dar, significa a entrega total. Perdoar é doar o amor, é permitir que a pessoa, objeto do perdão, possa também devolver um amor que até então só negara. O apaziguamento é sempre muito importante nos dois sentidos. Não só beneficiamos porque estamos a perdoar o outro e deixamos de vibrar naquelas atitudes negativas, como também recebemos o reconhecimento do outro em vibração amorosa que vem ter connosco. E é muito importante não julgar. O exemplo do não julgamento típico da doutrina cristã é da mulher apanhada em adultério, que deveria ser apedrejada pela lei de Moisés. E Jesus disse, quem estiver sem pecar, que atire a primeira pedra.
Todos se retiraram. A sós, Jesus disse à mulher: vai e não voltes a pecar. Este é o princípio da indulgência. Nunca condenar os outros. Muitas vezes o que estamos a condenar nos outros desculpamos em nós próprios. Não pode ser. Não devemos ficar remoendo no passado. Aceitar o passado como passado, sem negá-lo ou descartá-lo. Tenha suas lembranças, mas não viva no passado. O perdão enternece o coração, esgota o rancor e dissolve a culpa, diz-nos Morne Schwartz no livro Lições sobre Amar e Viver. Mas isto implica, muitas vezes, o mecanismo da vingança. A pessoa entende que sofreu um dano, conclui que esse dano foi causado pela outra pessoa, em seguida acredita que este dano foi injusto e, por último, sente o desejo de se vingar, de retaliar. Então o exemplo vem de Jesus, quando lava os pés dos seus apóstolos com toda a sua humildade. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, podemos aprender a perdoar e a se perdoar, a nos perdoarmos e a perdoar os outros. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita, diz-nos o Espírito José. E em Mateus, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Se o vosso irmão pecou contra vós, ide exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escutar, tereis ganho o vosso irmão. Em Mateus. E também em Mateus 18 e 21. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão, quando ele houver pecado contra mim? E Jesus lhe respondeu: será até 7 vezes? Perguntou-lhe Pedro. E Jesus respondeu: eu não digo até 7, mas até 70 vezes 7. Reconcilia-te, continuamos no Evangelho de Mateus, reconcilia-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último centil. Lei divina, lei de causa e efeito. E quando Chico Xavier pergunta a Emmanuel, então quer dizer que 70 vezes 7 devemos perdoar as ofensas 490 vezes? E Emmanuel responde a Chico: cada ofensa, Chico, cada ofensa. Quer dizer que devemos perdoar permanentemente, sem limite, qualquer ofensa que nos tragam. O perdão é a ação profilática para a integridade do lar, para a construção da paz social, para o estabelecimento dos laços de fraternidade além fronteiras e para a vivência da solidariedade universal. Por outro lado, a definição da Organização Mundial de Saúde diz-nos que ter saúde é a sensação de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Só que esta declaração da Organização Mundial de Saúde já foi alterada recentemente e passou a acrescentar a sensação de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. Então estamos a caminho, embora lento, a caminho da compreensão da nossa parte espiritual. O estado emocional do paciente tem efeitos específicos sobre os mecanismos envolvidos na doença e na saúde. Cura-te pela cabeça, diz Norman. Uma doença infecciosa não é o produto apenas de uma bactéria ou de um vírus, mas a decorrência da participação do indivíduo na sua totalidade, do corpo e da mente, na aceitação ou rejeição ao vírus ou à bactéria. Quando nós não perdoamos,
somos invadidos por energias negativas que nós próprios perdoamos e ficaremos doentes invariavelmente. As nossas defesas imunitárias baixam, o nosso cortisol sobe, a insulina aumenta, o açúcar aumenta, adoecemos. Produzimos mais adrenalina porque estamos mais ansiosos, mais nervosos. A adrenalina acelera o coração, acelera a respiração, fazendo a mente disparar. A raiva, o ódio, o rancor, a mágoa é das piores coisas que podemos fazer ao nosso corpo e aos outros. Libertamos cortisol, que é uma hormona do stress, que, por sua vez, permite a libertação de açúcar, aumenta a libertação da glicose, que, por sua vez, estimula a produção de insulina, aumenta os fatores de coagulação do sangue, aumenta a rigidez das artérias, aumenta a tensão arterial, põe-nos doentes. Então temos o poder do perdão, o tratamento ideal para isso. Carregar a bagagem da amargura é muito tóxico, diz o Dr. Fred, da Universidade de Stanford, que é diretor do Projeto Perdão. Foi criado um projeto na Universidade que se chama Projeto Perdão. E ele diz-nos que carregar a bagagem da amargura é muito tóxico. É aquele fardo que trazemos às nossas costas, tantos de nós. Então, identificada a doença, vou-vos dar o tratamento. São 9 antibióticos. Não é muito. É que com o tempo o nosso organismo começa a ficar resistente, tem que ser novos antibióticos. 9 passos para o perdão. Saiba exatamente como você se sente sobre aquilo que ocorreu e seja capaz de expressar o que há de errado na situação. Então relate a sua experiência a uma ou duas pessoas de confiança. Partilhe o seu sofrimento com uma ou duas pessoas de confiança. Não é andar por aí a dar com a língua nos dentes, a desabafar com toda a gente. É escolher uma ou duas pessoas da nossa confiança, verdadeiramente nossos amigos, e partilhar com eles a nossa mágoa. Talvez ele nos possa ajudar a compreender que, de seguida, temos de passar ao segundo ponto. Comprometa-se consigo mesmo a fazer o que for preciso para se sentir melhor. O que é que nós teremos de fazer para nos sentirmos melhor? De perdoar. O ato de perdoar é para você e para ninguém mais. Ninguém mais precisa saber a sua decisão. Depois vem o terceiro antibiótico, o terceiro passo. Entenda qual é o seu objetivo. Perdoar não significa necessariamente reconciliar-se com a pessoa que o perturbou, nem se tornar cúmplice dela. O que você procura é paz. Então fazemos o nosso papel. Perdoamos, se a outra pessoa aceita, excelente. Se não aceita, o nosso papel está feito. Vem o quarto passo para o perdão. Tenha uma perspectiva correta dos acontecimentos. Reconheça que o seu aborrecimento vem dos sentimentos negativos e do desconforto físico que você sofre agora, e não daquilo que o ofendeu ou que agrediu há 2 minutos ou há 10 anos atrás. No momento em que você se sentir aflito, pratique técnicas de controle do stress para atenuar os mecanismos do seu corpo. Olha, por exemplo, uma prece a pedir aos nossos anjos da guarda para nos ajudar a ter paciência e a desculpar os erros que cometem contra nós. Ou então, antes de dizer alguma coisa, fechar a boca, morder a língua, para não estarmos a dizer coisas que depois de sair da boca já não podem voltar atrás. Ou então contar até 10, ou até 100, ou até 499. Desista de esperar de outras pessoas ou de sua vida coisa que elas não escolheram lhe dar. Lembre-se a si mesmo que você pode esperar saúde, amizade e prosperidade, se esforçar para consegui-los. Porém, você sofrerá
se exigir que essas coisas aconteçam quando você não tem o poder de fazê-las acontecer. Coloque a sua energia em tentar alcançar os seus objetivos positivos por um meio que não tenha nada a ver com a experiência que o feriu. Em vez de reprisar mentalmente a sua mágoa, procure outros caminhos para as suas metas. Contorne a situação. Lembre-se de uma vida bem vivida, é bem melhor, é a sua melhor alternativa. Em vez de se concentrar nas suas mágoas, no seu rancor, o que daria poder sobre você à pessoa que o magoou, aprenda a buscar o amor, a beleza e a bondade ao seu redor. E por último, modifique a sua história de ressentimento, de forma que ela o lembre da escolha heroica que é perdoar. Quando perdoamos, ficamos tão felizes, tão aliviados por termos perdoado alguém. Já experimentaram? Não? Então experimentem. Vão ver como se sentem tão bem quando perdoam alguém. Desinteressadamente, sem favor nenhum, sinceramente, eu perdoo-te. Se o puderem dizer à outra pessoa, excelente. Se não puderem, mentalmente, façam-no. Ou escrevam. Passe de vítima a herói na história que você contar. Tínhamos falado de Kardec, obviamente. E no Evangelho de Mateus, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Diz-nos do Evangelho, amar aos inimigos não é ter por eles uma afeição que não é natural, uma vez que o contacto de um inimigo faz bater o coração intensamente, de uma forma diferente que a de um amigo. Mas não é ter-lhes ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-se-lhes sem segunda intenção e perdoar incondicionalmente pelo mal que nos fizeram. Jesus, o psicoterapeuta por excelência, quando ensinou o perdão indistinto, incondicional, constante, ensejou um dos mais formosos comportamentos responsáveis pela saúde e pela harmonia mental. Através do perdão, conseguimos encontrar a nossa paz. Concentremos-nos nos factos da ofensa. Tentemos entender o que levou o outro a ofender-nos. Focalizemos a natureza do agressor, não só a sua atitude. Inicialmente perdoou apenas para si mesmo, mas depois perdoou ao outro também. O perdão nos ajuda a entrar em harmonia com o passado. Aprendi a me perdoar e isso me ajudou a não sentir mais tristeza ou remorsos profundos acerca do meu passado. Todos nós, aqui na sala, carregamos aos ombros fardos do passado com sentimentos de culpa e de remorso. Temos que nos perdoar a nós próprios e esquecer essas situações, porque já não podemos fazer nada. O que está feito, está feito. Temos de tocar em frente. Fiz isso, perdoei a mim próprio. E teria sido melhor se não tivesse feito, mas agora quero-me perdoar por ter cometido esse erro. E então, para terminar, a regra dos 3. Não é a regra de 3 simples, é a regra de 3 complicada. Porque analisar, reprovar, reclamar exige muita atenção. Estamos sempre a reclamar, estamos sempre a julgar os outros, estamos sempre a reprovar os outros. Desrespeitamo-nos permanentemente e aos outros também. Fazemos maledicência, condenamos o comportamento alheio. Mas, por outro lado, se tomarmos as 3 diretrizes que eu vou falar de seguida, elas manterão invariavelmente no mundo certo, no rumo certo. Exercitar a nossa reforma íntima, ajudar ao outro sem qualquer distinção, esquecer todo o mal que nos fizeram, aprender a soletrar 3 verbos importantes
que, se forem bem conjugados, serão como faróis para nós, a iluminar o nosso caminho. Um dos verbos é aprender, como Jesus nos ensinou. O outro é servir o próximo. O outro é cooperar. Eu peço licença ao autor e meti aí mais um verbo. Estraga os 3 verbos, mas seria mais um, que era o amar. Que, ao fim e ao cabo, reúne-se em tudo isso. 3 normas de conduta que jamais nos arrependeremos. Emitir palavras de bondade e de estímulo. Auxiliar para fazer o bem. E quando não sabemos o que devemos de fazer ou falar, fechamos a boca e ficamos calados. Silenciar. Que nós também não sabemos fazer. Somos uns papagaios, sempre a falar. E a dizer mal. E a reclamar. E a refilar. Possuímos 3 valores que, depois de perdidos, nunca mais são recuperados. A oportunidade de nos elevarmos, a palavra que dizemos pela boca fora nunca mais volta para trás, a hora que passa, nunca mais temos aquele tempo para fazer o que tínhamos de fazer. 3 programas sublimes se desdobram à nossa frente, revelando-nos a glória da vida superior. O amor ao próximo, a humildade que devemos ter e o bom ânimo. Andamos sempre carrancudos, tristonhos, sorumbáticos. Temos de ter ânimo, espalhar alegria por todo o lado. Como diz Emmanuel, espalhem a alegria que um dia voltarão à terra para recolher os raios de luz que semearam. Palavras lindas de Emmanuel. Sejamos alegres, felizes. Deus quer-nos alegres, quer-nos felizes. Não nos querem com o síndrome do beiço caído. Como está? Não posso. Ou é disto, ou é daquilo, ou é daquele outro, ou é não sei o quê. Aprendam com aquele que levou o tiro, que eu uma vez falei aqui, e que a partir daí eu passei a seguir as palavras dele. Como estás? Ótimo. Melhor é impossível. Epá, não é? Contagiar os outros com a nossa alegria, emanação de energia positiva para ele, até nos faz bem a nós. Amor, humildade, bom ânimo. Para que possamos efetivamente evoluir, devemos seguir as 3 abençoadas regras da salvação. Corrigir em nós o que nos desagrada nos outros, porque nós só vemos os erros dos outros, não é? Só vemos o cisco, o grão de areia no olho do vizinho. No nosso tem uma trave, não vemos. Corrigir em nós o que nos desagrada nos outros. Ampararmos-nos mutuamente, ajudar um ao outro. Por isso vivemos em comunidade. O ser humano sozinho morria de tédio. Vivemos juntos para aprendermos uns com os outros e para nos ampararmos e ajudarmos. E o mais importante, e que é muito tão difícil, amarmos-nos uns aos outros, como Jesus nos ensinou. E vou terminar lembrando que jamais devemos culpar alguém por aquilo que nos acontece. Porque a culpa morre sempre solteira, nunca é nossa, é sempre dos outros. Jamais devemos culpar alguém por aquilo que nos acontece, pois nós somos os responsáveis diretos por tudo de bom ou de mau que aparece no nosso caminho. Que Jesus nos abençoe e muito obrigado pela vossa atenção.